da cruz, até morreu, vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me um perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, já louvamos a Deus com 3 hinos da nossa harpa cristã. E desta feita, vamos convidar o nosso presbítero Gilvan Leonel para, junto com a igreja, estar lendo o Salmo nesta noite. Amém? Convido a igreja para ficarmos de pé. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. É motivo de alegria, né? Estar mais uma vez na casa do Senhor, juntos para adorá-lo, em nome de Jesus, né? Vamos ler o Salmo de número 1, número 1. Salmo de número 1. A palavra do Senhor nos fala: bem-aventurado o homem que não anda
segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pois isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus, né? Que pode tomar seus assentos, que a gente possa ser essa planta plantada à beira do ribeiro, sempre se alimentando, sempre buscando a presença do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que já chegaram até aqui, em nome de Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, amém? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também a cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia. Vamos estar ouvindo, aleluia, a comissão louvar a Deus nesta noite. Amém? Vamos estar ouvindo a comissão Elohim louvando o nome santo de Jesus. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E a comissão Elohim sauda a igreja com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja, do templo de Paulo, de Pedro e de João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos
vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como é os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouviam os louvores dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. E a comissão agradece a oportunidade. Salada e cortar o assunto. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, né? Coisa boa que a Igreja de Cristo, ela sempre está reunida esperando tão somente a vinda do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, desta feita, nós vamos estar também ouvindo a nossa irmã Maria, né? Ela está conosco nesta noite, como sempre, né? Ela está com a oportunidade para louvar e agradecer o nome santo de Jesus. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou deixar aqui para a nossa meditação. Aleluia. No Salmo 62, que diz: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Aleluia. Eu vou louvar o louvor da harpa, 545.
Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A jovem Micaele está com a oportunidade para louvar o nome de Jesus. Amém? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. A igreja. Manhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta enxergar a solução e não vê jeito.
agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus, contigo até o fim. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim.
vai ser sempre assim. E eu agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Sempre a mão de Deus. Amém, irmãos? Se a mão de Deus estendida está, quem, pois, o fará voltar atrás? Eita glória! Nós vamos também estar ouvindo, irmãos, dessa feita, a nossa irmã Graça vai estar louvando a Deus, e com este louvor, nós vamos estar recolhendo dízimo e oferta para a manutenção da casa de Deus. Amém, meus irmãos? Contribua com alegria, glória a Deus, porque Deus, aleluia, Ele é galardoador de todas as coisas. Amém? Vamos estar ouvindo a nossa irmã Graça. Lembra quando estava por um fio para desistir, e quando faltou isso aqui para você cair? Mais uma vez, era a mão de Deus. Salve, meus irmãos, a paz do Senhor para todos os irmãos. Com mais motivo de alegria estar aqui na presença dEle e agradecer a Ele todo momento por mais um dia, né? Que a gente estamos aqui glorificando o nome dEle e toda a honra, que toda a glória é para Ele, porque Ele merece. Ele é grande, Ele pode, Ele é quem faz. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fogo que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz, tu me é como fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que é meu Pai, amigo és, meu vivo na bondade de Deus. É fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Oh, glória, eu creio, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tu és fiel. Da tua bondade, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tua bondade Bondade me segurais, Senhor. Tua Tua bondade me seguirás, Senhor. Renda a ti, de tudo eu sei, então dá tudo a ti. Tua bondade me seguirás, Senhor.
Aleluia, glória a Deus. És fiel. Eu em todo tempo. Em Todo tempo tu és tão bom. Com Todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. És Fiel em todo tempo. Em Todo tempo tu és tão bom. com Todo fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Tu és fiel em todo tempo, Jesus. E eu creio que pela tua honra, pela tua glória, tu vai fazer porque o Senhor é grande e poderoso. Em nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa diaconisa Célia vai estar orando por dizimista e ofertante. Amém? Amém. Decline sua cabeça e vamos estar orando. Jesus querido, neste momento, Senhor, queremos te agradecer por cada um dos teus filhos que tem contribuído com o seu dízimo, com a sua oferta para a manutenção da tua casa, Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus amado, Deus, multiplicar cada dia mais, meu Deus, as finanças da tua casa, meu Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um dos teus filhos que tem, Senhor Jesus, contribuído, aqueles que não pôde, Senhor, contribuir nesta noite, que o Senhor venha facilitar os meios, Senhor. Venha abrir as portas, Jesus, para que possa, Senhor, estar também, Senhor, contribuindo, Jesus. Abençoa a tua filha que recolheu, que louvou, Senhor. Abençoa aqueles que vão administrar, Senhor, o tesouro da tua casa, Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, que o Senhor Jesus, Ele é fiel em todo tempo. E todo tempo Ele continua sendo fiel. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, é chegado o nosso pastor Fagner Silva, não é, irmãos? E com certeza a palavra de Deus nesta noite vai estar com o nosso pastor e a igreja está feliz pela presença do nosso pastor. Diga glória a Deus. Então, nosso pastor. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos também expressar a nossa gratidão a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio de aqui estarmos, para assim adorarmos e glorificarmos o nosso Deus. Queremos louvar ao Senhor pela vida dos irmãos que aqui chegaram, louvar a Deus pelo privilégio também de estar com os irmãos. Eu entendo que isto é a graça de Deus que nos concede. Eu estava também muito desejoso de estar aqui aos domingos também com os irmãos, tendo em vista também que o nosso evangelista, por motivo de trabalho, não pode estar durante a semana. Então, desta forma, a gente quase não se vê, mas aprove a Deus, nesta noite, nos conceder esta oportunidade de estarmos juntos para adorarmos, para glorificarmos e para exaltarmos o nome do Senhor. Eu vos convido, queridos, a se colocarem em pé, por favor. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vamos estar lendo a partir do versículo de número 12. Queremos também, com muita alegria, receber os irmãos que estão nos visitando. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida dos irmãos. Que Deus continue falando também ao seu coração. Aos irmãos que estão em casa também nos acompanhando através da transmissão. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Sejam neste momento também um multiplicador desta palavra, nos ajudando a levar e compartilhar a palavra de Deus através
da internet. Queridos irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso de número 12. Os irmãos que encontraram, digam amém. Atos 5, verso 12, diz assim a palavra de Deus: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Você pode dizer amém? Ore comigo. Bendito Deus, fala conosco, Jesus. Mais uma vez, desta feita, por meio da tua poderosa palavra, abre as portas dos céus sobre nós. Fala conosco, não aquilo que nós queremos, mas fala aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. Ó Deus, fala com a tua igreja, fala com aqueles que estão em casa, que esta palavra, Senhor, possa penetrar profundamente em seus corações. É assim que nós oramos e também te agradecemos no nome santo de Jesus. A igreja diz amém. Tome seu assento, por favor. Queridos, nesta noite eu quero trazer uma palavra para você, falando sobre a igreja primitiva em especial, mostrando como esta igreja, ela viveu de perto os sinais e os milagres, outrora operado também no ministério de Jesus. Quando nós lemos o livro de Atos, no capítulo 1, eles têm a promessa. No capítulo 2, o cumprimento desta promessa. No capítulo 2 ainda nós temos a mensagem de Pedro, mensagem esta que faz a igreja de 120 membros saltar para quase 3.000 membros. Em Atos capítulo de número 3, nós temos a famosa cura do homem que estava na porta formosa do templo, o que resultou em uma outra pregação e muitas vidas. Nesta feita, quase 5 mil pessoas se unem também à igreja. No capítulo de número 4, nós temos uma igreja também que continua agindo no poder do Espírito Santo. Capítulo 5, nós temos pessoas que também estão sendo tocadas, que estão sendo, de alguma forma, alcançadas pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus na vida da igreja. E aqui, queridos, no capítulo 5, em especial dos versos de número 12 ao verso de número 16, nós temos um momento da vida da igreja em que a fama, o conhecimento, os feitos, os milagres desta igreja haviam alcançado dimensões muito grandes, de tal forma que a igreja vai ganhar uma certa admiração, em especial por causa do que aconteceu com Ananias e Safira, que venderam a propriedade e mentiram para os apóstolos, alegando ter vendido por outro preço, e por causa disso pagaram com a própria vida. Tanto Ananias como sua esposa Safira, eles perderam a sua vida quando estavam no templo ofertando de forma mentirosa, negando o real valor da propriedade. Eles tiveram a sua vida ceifada
de uma forma muito sobrenatural. De repente, eles pararam de respirar. E então isto gerou uma repercussão muito grande na cidade, em Jerusalém, aos arredores, então, ali deste acontecimento. E logo nós percebemos, meus irmãos, que o texto no versículo 12 começa exaltando os milagres e os feitos que aconteciam na vida da igreja. Esse texto nos coloca diante de um retrato muito raro, porque há sinais, há poder, mas ao mesmo tempo a igreja deixa claro que esses sinais não são espetáculos. Há santidade na vida desta igreja. Por isso que Ananias e Safira perderam a sua vida, porque tentaram se aproximar da igreja por conveniência, e por isso perderam a sua própria vida. Mas veja que nesta igreja, embora haja santidade, não há arrogância por parte desta igreja. É uma igreja que está cheia de compaixão, mas sem qualquer marketing pessoal da própria igreja. Você percebe então que esta igreja, ela está focada em apresentar Cristo de forma pública, de forma que o nome do Senhor seja conhecido. E você percebe então uma igreja unida, uma igreja pura, uma igreja que serve, uma igreja que cura, uma igreja que traz um grande impacto para a cidade, meus irmãos. E aqui nós percebemos que quando a igreja, ela vive uma unidade santa, Deus, Ele autentica o evangelho pregado por esta igreja de forma pública. A cidade é atraída a Cristo, é atraída a servir ao Senhor. E quando nós lemos então os versos 12 ao verso de número 16, nós temos pelo menos 3 movimentos inseparáveis: poder com sinal, crescimento como obra de Deus e a compaixão que sai do templo e invade as ruas. Eu gostaria de destacar em primeiro lugar no verso de número 12, verso de número 13, onde nós vemos o poder de Deus sendo manifestado na vida da igreja. Mas a Bíblia chama, o autor do livro de Atos, o doutor Lucas, tem a preocupação de colocar aqui no texto que muitos sinais e prodígios, ou seja, Lucas chama os milagres de sinais. Veja que Lucas não chama milagre de espetáculo, Lucas não chama milagre de show, mas Lucas chama os milagres de sinais. E o que é um sinal, meus irmãos? O sinal, ele aponta para uma direção. Sinais aponta para algum lugar, ou para algo, ou para alguém. Neste caso, o sinal está apontando para Jesus. Sinal não é para distrair a igreja, sinal não é para fazer espetáculo para a igreja, sinal não é show para a igreja, mas os sinais apontam para o dono da igreja, aponta para o Senhor da igreja, aponta para Jesus, oh glória. A palavra sinal que aparece aqui traz exatamente esta ideia de algo que está sendo feito para apontar para uma direção. Aparece-nos também a palavra prodígios, que diz aqui o texto que muitos prodígios eram feitos entre o povo. Logo nós temos aqui um sinal que indica, que aponta para o Senhor da mensagem. Nós temos aqui uma placa que está apontando o caminho, que está apontando para Jesus. Veja que o sinal não é o destino, mas o sinal é a indicação do destino, é a indicação daquele que faz, é a indicação daquele que opera, é a indicação daquele que faz milagres. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. O texto também fala, irmãos, de forma muito categórica de prodígios. Prodígios são milagres esplêndidos, são milagres
que foge a qualquer compreensão, a qualquer racionalidade. Então nós vemos que os feitos da vida desta igreja foram tão grandes que que foi então divulgado ou espalhado pela cidade de forma espantosa, despertou a admiração da cidade. Então a combinação de sinal e prodígios que aconteceram na igreja despertou a cidade, foi tocando a cidade, foi milagres que foram realizados na cidade que apontavam para Jesus. Mas é interessante nós observarmos que esses milagres não eram truques para impressionar, não eram truques para trazer as pessoas a um momento de êxtase, mas eram sinais que apontavam e apontam para Jesus. Ou seja, meus irmãos, os sinais são confirmações visíveis da mensagem de Cristo, da presença de Cristo, do poder de Cristo operando na igreja. E o texto também é cauteloso em dizer que estes sinais aconteciam pelas mãos dos apóstolos. O que isto significa, pastor? Que os apóstolos tinham um papel neste mover, mas eles eram apenas um instrumento. O milagre quem fazia era Jesus, mas o instrumento que Jesus usava eram os apóstolos. Deus faz milagre, mas o instrumento que Ele usa é eu, é você, somos nós, que Ele usa para a glória do seu santo e maravilhoso nome. Aleluia! Nós somos os instrumentos do poder de Deus, vasos pelos quais Deus Ele usa para operar milagres. Agora, queridos, percebam também a unidade reverente na vida desta igreja em um lugar público, porque o texto nos diz, no versículo de número 12, o finalzinho, que de comum acordo eles se reuniam no pórtico de Salomão, mas os restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Percebam que Lucas diz que todos, de comum acordo, eles se reuniam num pórtico de Salomão. Essa palavra descreve não apenas o acordo externo, mas mostra a união de coração e o propósito desta igreja em estar reunida para fazer a obra. Vejam que esse texto destaca a unidade que é fruto do Espírito Santo. A unidade, irmãos, não é uma questão de afinidade. Eu gosto mais de você, eu gosto mais de tu ou tu de mim. Não, a unidade é fruto do Espírito. A unidade é o Espírito Santo agindo na vida da igreja. Veja que o episódio, irmãos, que está acontecendo aqui nesse texto mostra isso. O pórtico de Salomão era uma coluna aberta no templo, onde qualquer pessoa podia observar, podia ouvir. Ou seja, era um ambiente onde a fé poderia ser vista de forma pública, ou seja, não apenas dentro de 4 paredes, mas era um local aberto onde todos poderiam ver, era visível, verificável e sujeita ao exame público daqueles que passavam. A igreja não trabalhava nos bastidores, a igreja não trabalhava de porta fechada, a igreja trabalhava de porta aberta, onde todos poderiam se aproximar com reverência para receber de Deus a graça. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 13 diz, dos mais ninguém ousava juntar-se a eles. Meus irmãos, é interessante essa expressão do verso 13, mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. Olha que interessante, o povo tinha admiração, mas tinha alguns que não ousavam se aproximar. Aqui nós temos um temor que foi causado na igreja, um temor que filtra, ou seja, a igreja tem um testemunho que atrai, mas ao mesmo tempo tem um testemunho que filtra aqueles que têm reverência em se aproximar. Alguns não tinham sequer coragem de se aproximar por causa da
de tão respeitada, de tão honrosa que era a atitude da igreja, principalmente por causa do episódio de Ananias e Safira, onde havia mostrado que Deus leva muito a sério a santidade, onde mostra que Deus leva muito a sério a comunidade da igreja. Então o resultado foi um filtro natural. As pessoas pensavam duas vezes em entrar na igreja com o mesmo espírito de Ananias e Safira, de entrar no templo com o mesmo espírito de Ananias e Safira, de se reunir na igreja com o mesmo espírito de Ananias e Safira. Ou seja, os curiosos, os hipócritas, eles mantinham distância da igreja, enquanto pessoas sinceras, que sentiam então profundo respeito, eram tocados pela santidade da igreja e se aproximava, porque a santidade genuína, ela não repele, a não ser apenas a hipocrisia, mas ela atrai aquele que busca a verdade, aquele que quer mais de Deus, aquele que quer mais da presença, aquele que quer mais intimidade, é atraído pela santidade da igreja. Irmãos, o poder que não nasce da santidade vira show. Santidade sem poder vira moralismo. A igreja, ela tem poder, mas é um poder que não faz show. A igreja tem santidade, mas é uma santidade com poder. Por isso que a igreja, ela é santa, mas não é moralista. A igreja é uma igreja que ama, é uma igreja que abraça, é uma igreja que ora, é uma igreja que intercede, é uma igreja que traz os pecadores ao arrependimento. Agora veja comigo o verso de número 14. E aumentava sempre mais e mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres. Meu Deus, diga assim comigo: crescimento. Mais forte, o crescimento é Deus quem dá. Oh glória, aleluia. O acrescentar de Deus aqui nós temos, irmãos. O verso 14 diz: e aumentava mais e mais o número dos crentes no Senhor. Ou seja, cada vez mais aumentava o número de crentes no Senhor. A palavra usada aqui para aumentar, para acrescentar, ela está indicando uma ação contínua, dizendo que diariamente, constantemente, esta igreja, ela aumentava no Senhor. Esta igreja crescia no Senhor. Esta igreja não era fogo de palha, tipo, cresce de repente, e de repente, míngua. Não. Esta igreja cresce de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. O Senhor vai acrescentando, vai acrescentando, vai acrescentando. Diariamente, continuamente, o Senhor vai acrescentando a igreja. Oh, aleluia. O texto sugere, irmãos, que Deus é o sujeito oculto desta ação. Não é a igreja que acrescenta a igreja, mas é o Senhor que acrescenta membros à igreja. Aleluia. Atos capítulo 2, versículo 47 também nos mostra isso, que é Deus quem acrescenta. A igreja não cresce por causa das suas estratégias. É importante nós termos estratégias, mas a igreja não cresce por causa da minha estratégia, da nossa estratégia, por causa da estratégia de crescimento da igreja, mas a igreja cresce por causa de uma coisa que não pode faltar na igreja. Oh glória, a igreja cresce por causa de uma coisa que não pode faltar na vida da igreja. Sabe qual é? Presença do Senhor. Presença de Deus, presença de Deus, aleluia. Este ambiente é um ambiente da presença, é um ambiente da presença. É Ele quem faz crescer, é Ele quem aumenta, é Ele quem dá crescimento interno, é Ele quem traz crescimento na cidade, na igreja, é Ele quem faz a igreja crescer. E veja, irmãos, que a multidão que está se aproximando da igreja,
ou melhor, que o Senhor estará acrescentando, e aumentava sempre mais e mais o número de crentes no Senhor, homens e mulheres. Oh, glória! Interessante essa expressão, homens e mulheres, porque no primeiro século havia uma dificuldade muito grande na recepção das mulheres na comunidade. Geralmente era muito mencionado os homens, na genealogia os homens, nas citações sempre os homens. Mas agora nós temos o autor citando homens e mulheres. Ou seja, não é apenas mulheres que estão sendo, homens que estão sendo acrescentados à igreja, mas também as mulheres. Ou seja, irmãos, nós temos agora a menção de que não apenas homens, mas também as mulheres estão sendo reconhecidas, valorizadas, recebidas. Como disse o próprio apóstolo Paulo, em Cristo não há servo nem livre, não há homens nem mulheres, todos são um em Cristo Jesus. Isto revela a natureza inclusiva do Evangelho, que quebra a barreira de gênero, que quebra a barreira de status, que quebra a barreira de origem. A igreja não é para ricos, nem é para pobres, a igreja é para todos. A igreja não é para branco, nem para negro, a igreja é para brancos e negros juntos, é para todos, irmãos. A igreja, ela é inclusiva, não tem status, não tem origem. A igreja, ela acolhe a todos. Todos são aceitos. E o Espírito Santo vai moldando, vai transformando, vai trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. É uma vergonha, irmãos, que hoje nós temos igrejas com áreas VIPs dentro dela. Igrejas com camarotes. Aqui é só para os famosos. Aqui é somente para a elite. E aqui é o povão. Não, irmãos, aqui na igreja o título fica lá fora. E quando a gente entra aqui, irmãos, nós temos um olhando para o outro e chamando de irmão. Já disse o pastor Hernandes Lopes que a igreja, irmãos, é um mistério tão grande que na igreja é possível encontrar um juiz, diácono, servindo a um membro que é gari. É ou não é? Na igreja tem isso. Porque na igreja o cargo fica lá fora. Não importa o status social, todos são iguais. E homens e mulheres agora são reconhecidos, irmãos, são recebidos. Louvado seja Deus. Agora veja, irmãos, que a expressão usada no verso de número 14 ainda, e aumentava sempre mais e mais o número de crentes no Senhor. Eu quero frisar essa expressão, no Senhor. Nós temos um crescimento qualitativo e nós temos um crescimento missional, mas este crescimento é no Senhor, ou seja, indica que essas pessoas, elas estavam entrando para a comunidade, mas a sua confiança não estava nos apóstolos, a sua confiança estava no Senhor, naquele que constituiu os apóstolos, ou seja, aleluia, não é acreditar em algo, mas é se render a alguém. Não é acreditar em alguém humano, terreno, material, mas é acreditar em alguém divino que dirige e governa a vida da igreja. Isso molda todas as áreas da vida, porque nós temos aqui uma igreja que crescia no Senhor e não nos homens. É uma igreja que está sendo edificada em Cristo, não em homens. É uma igreja que está sendo moldada no Senhor. O discipulado, irmãos, não é um departamento da vida cristã isolado, mas o discipulado é a vida cristã inteira. Nós estamos diariamente crescendo no Senhor e sendo edificados no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A igreja, irmãos, não fabrica frutos. A igreja não fabrica pessoas. A igreja, ela permanece ligada à videira,
E porque está na videira, ela frutifica. Nós somos ramos ligados à videira, e porque nós estamos na videira, nós frutificamos. Por isso que é impossível gerar frutos se você não estiver ligado à videira. Oh, glória, meu Deus. E por fim, meus irmãos, para nós concluirmos esta palavra, veja comigo o verso de número 15 e o verso de número 16. A começar do verso de número 15. A ponto de levar os enfermos até as ruas, e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Meus irmãos, aqui nós temos a compaixão que invade as ruas. É uma igreja que ela não está restrita a si mesmo, mas ela vive tanto a vida em Cristo, que a vida de Cristo transbordou as praças, as ruas, aos becos, as vielas. A sociedade foi atraída a esta igreja por causa da vida de Cristo na vida da igreja. Veja que a igreja, ela vai do templo às ruas. É uma missão que está em movimento. Lucas descreve a ponto de levar os enfermos até pelas ruas e colocarem em leitos e macas. O verbo levar aqui traz a ideia de trazer para fora, ou seja, irmãos, traz a ideia de expor ao público. É uma fé que atravessa portas, é uma fé que desce os degraus, caminha pelas vielas, os leitos, as macas, que retrata então a cena de improviso. As pessoas eram colocadas de forma improvisada na rua, nas praças, nos becos, nas calçadas, de tal forma que as calçadas viraram enfermaria. Louvado seja o nome do Senhor. As praças se tornaram salas de espera para o milagre, para a providência de Deus. Eu creio que Deus está levantando uma igreja em nossa geração que não ficará presa a quatro paredes, mas sairá pelas ruas, pelas praças, e farão das calçadas, aleluia, enfermaria. Onde a igreja passa vai curando, aonde a igreja passa vai restaurando, aonde a igreja passa vai libertando, aonde a igreja passa vai gerando vida, aonde a igreja passa a transformação chega, vidas são libertas e o poder de Deus acontece na vida da igreja. Oh, glória, aleluia, aleluia. Meus irmãos, isso revela, irmãos, um padrão da igreja primitiva, de que a missão, ela não pode se limitar ao espaço sagrado, a missão não pode se limitar ao templo, mas a missão, ela tem que mover-se até aonde está aquele que está enfermo, aquele que está doente. De uns anos para cá, irmãos, a igreja, ela tem perdido a essência daquilo que foi a igreja primitiva. Você já percebeu que hoje nós estamos abrindo a porta da igreja, esperando que o doente, que o enfermo, que o que está escravo do pecado, que está preso às hostes infernais, eles venham até a gente. Eles entrem aqui para a gente pregar Jesus para eles, para a gente falar de Jesus para eles. Quando fala, porque em algumas igrejas o pecador entra e o pecador sai e ele não ouve a mensagem de salvação. Nós estamos vivendo uma época em que nós estamos esperando que o enfermo venha. Mas nós aprendemos aqui com esta igreja que a igreja, ela tem que sair deste espaço e ir para onde, pastor? Ir até onde está alguém com dor, ir até onde está alguém que está escravo,
ir até onde está alguém que está prostrado, ir até onde está alguém que está preso nos vícios, ir até onde está alguém nas calçadas, nas ruas, nos becos, nas vielas, nos quartos, preso em depressão profunda. A igreja precisa ir aonde a dor habita. Oh glória, oh glória. A Bíblia fala aqui da sombra de Pedro. A sombra, ela não é mágica. Não é que a sombra de Pedro curava. O povo esperava que, ao passar Pedro, ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre elas, para que eles pudessem ser curados. Mas não é que a sombra de Pedro é milagrosa. Não é que o lenço de Paulo é milagroso. Mas o que nós estamos vendo aqui é, na verdade, uma igreja, ou melhor, um povo que, tomado de temor por essa igreja, crer que Deus é tão presente na vida dos líderes desta igreja, que eles ficavam nas calçadas à espera de que pelo menos a sombra se projetasse, crendo que o Deus desta igreja os curava e o restaurava. Em algumas culturas antigas, irmãos, se acreditava que a sombra carregava a essência da pessoa. É possível que alguns, por falta de conhecimento, se colocassem ali na calçada esperando que a essência da pessoa estivesse na sombra e de alguma forma transmitisse para eles algum milagre, alguma coisa. Mas veja que o ponto aqui não é o objeto, o ponto aqui não é a sombra, mas sim o Cristo que responde à fé daquele que busca. Oh, glória! Aleluia! Deus, irmãos, por vezes, escute isso, Deus por vezes usa meios incomuns. Oh, glória! Eu vou repetir. Deus por vezes usa meios incomuns para alcançar pessoas. Mas Deus não transfere poder para objetos. Deus não transfere poder para coisas. Mas Deus, Ele pode usar meios incomuns para alcançar, aleluia, pessoas para o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante nós observarmos que o verso 16 nos diz: vinham também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos, olha a expressão, todos eram curados. Oh, glória! Aqui nós vemos que a cura, ela é integral. Nós vemos aqui que a libertação, ela é real. O milagre alcança a todos, todos eram curados. Ou seja, isso indica, irmãos, que foi um milagre instantâneo, real, verdadeiro, completo. Isso mostra que o milagre também foi algo contínuo, algo que acontecia com frequência. Todos foram curados, mostra a abrangência deste milagre, mostra a abrangência do cuidado de Deus. Deus cuidou e restaurou o povo no que diz respeito ao físico, no que diz respeito ao emocional, no que diz respeito ao espiritual, porque quem se aproxima da graça recebe de Deus a cura em todas as esferas da vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Jesus cura o físico, Jesus cura o emocional, Jesus cura o espiritual. Deixa eu dizer em outras palavras, se você chegou aqui nesta noite com o corpo padecendo, o médico dos médicos estará aqui nesta noite. Ele cura teu físico, ele restaura a tua saúde. Mas se você chegou aqui com dores emocionais, se você chegou aqui com crises emocionais, ele também restaura a minha e as tuas emoções. Se você chegou aqui hoje com problemas espirituais, ele também dá saúde espiritual. Você está no lugar certo, ele dá saúde espiritual. Aleluia, 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 aleluia.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a presença poderosa do Cristo que operou na igreja primitiva. Ele continua operando hoje na vida da igreja. Ele continua operando hoje na nossa vida, na nossa história. Eu creio que Ele está presente aqui. E se você chegou aqui nesta noite abatido, angustiado, ferido, machucado, enfermo, debilitado, há um Cristo que cura, há um Cristo que restaura, há um Cristo que é vida, há um Cristo que liberta, há um Cristo que transforma. Ele está aqui para operar milagres. Eu não sei o que você precisa, mas Ele pode realizar sinais, prodígios, milagres. Ele pode derramar poder sobre a vida da igreja. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Raio marada cara la barada, solala raio la barada cara la. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus vai te usar nesta cidade. Deus vai te usar neste bairro. Deus vai te usar no trabalho, na escola. Deus vai te usar na faculdade. Deus vai te usar, aleluia, lá no teu bairro. Deus vai te usar para a glória dEle. Sinais e prodígios acontecerão, aleluia, pelo poder do Espírito Santo agindo na tua vida. Oh, aleluia. Uma igreja saudável, irmãos, não brilha para si mesmo, mas uma igreja saudável, ela projeta a sua sombra, aleluia, apontando para a luz que é Jesus, apontando para a luz que é Jesus. Aonde esta igreja passa, aonde esta igreja toca, aonde esta igreja está, prodígios e sinais de Cristo acontecem, salvação, libertação, milagres no tempo dele, do jeito dele, do modo dele, da maneira dele, começa a acontecer no meio da igreja. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória, creia, meus irmãos, creia. Creia que o Cristo que a todos curava, Ele está presente aqui nesta noite. Ele contempla teu estado espiritual. Ele contempla a tua situação. Ele conhece a tua história. Aleluia. Só Deus sabe como se encontra a tua alma, como se encontra o teu coração. Mas Ele está aqui, o médico dos médicos, aquele que restaura, aquele que dá vida, aquele que está trabalhando, aleluia, na tua história, na tua vida. Ele está presente aqui, aleluia. Você não parou ainda porque a graça dele está sobre você. Você não desistiu ainda porque a graça dele está sobre a tua vida. Tem hora que dá vontade de parar, tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que dá vontade de olhar para trás, mas a graça dele te sustenta, a graça dele te sustenta, a graça dele te envolve de tal forma que você permanece de pé, que você permanece de pé, que você permanece de pé. É a graça dele. Sinta esta graça, sinta esta graça, sinta este poder nesta noite sobre a sua vida. Alaio barada cara la barada, shalalahaio la barada. Haio barada cara la da, shalalahaio la barada. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que tem milagres acontecendo nesta noite. Tem milagres acontecendo neste lugar. Comece a receber, comece a receber. Deus está repreendendo dores. Deus está mudando diagnóstico. Jesus está mudando sentença. Ele está operando milagres.
Fique de pé adorando ao Senhor. Fique de pé adorando ao Senhor. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Aleluia, aleluia. Fique de pé glorificando, exaltando aquele que é digno de glória, digno de honra, digno de louvor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós convidamos o pastor Wellington para fazer a leitura para a ministração da Santa Ceia do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós convidamos o pastor Luiz também para estar aqui com a gente. Vem para cá, pastor. Esteja aqui para participar da ceia conosco, em nome de Jesus. Pastor Luiz vem da igreja EA Cavalho, né? A E Cavalho. A Assembleia de Deus, a E Cavalho. É Madureira, né? Belém. Amém. Seja bem-vindo, viu, pastor? Em nome de Jesus. O pastor estava atualmente em São Paulo e agora está residindo aqui. Uns 15 dias. Pretende ficar por aqui, pastor? Seja bem-vindo, viu? Amém. Seja bem-vindo para estar também, né, cultuando com a gente, servindo ao Senhor com a gente. Nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor e queremos assim recebê-lo como convém os santos. Amém? A igreja está feliz pela vida do pastor. Diga assim: seja bem-vindo. E que o Senhor encontre aqui na igreja uma família. Amém, pastor? Que o Senhor encontre uma família aqui. Ele vai estar nos visitando, né? Se Deus assim tocar no seu coração para estar conosco, as portas estão abertas em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos assim proceder com a leitura da palavra de Deus com o nosso pastor Wellington Rodrigues, em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 22. O versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a mensagem. Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido, que é dado por vós. Faça isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faze isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe do cálice, come para a sua própria condenação. E por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Nosso pastor. Glória a Deus.
Convidamos o nosso presbítero Gilvan para estar com o pão em mãos, para nós estarmos consagrando em nome de Jesus. Feche seus olhos. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, neste momento nós te apresentamos, Senhor, este pão fabricado pelas mãos dos homens, adquirido pela tua igreja, separado para este ato, e agora nós consagramos, para que a tua igreja possa comer do pão, ó Deus, em memória do teu nome. Ó Deus, este pão, a partir deste momento, a partir desta oração, simboliza o teu corpo, que na cruz do Calvário foi ofertado por nós. É na autoridade do teu nome que nós consagramos, para que a tua igreja, em comunhão uns com os outros e contigo, possa assim cercar a mesa e comer do pão. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento. Nós queremos convidar a nossa irmã Rossana para estar louvando ao Senhor, enquanto nós estaremos lavando as mãos para o partir do pão. Amém, meus irmãos? A gente vai estar lavando as mãos, a nossa irmã Rossana vai estar louvando, e os irmãos que são membros da igreja ou que estão em comunhão com a igreja, da onde congregam, os irmãos fiquem à vontade para estar cercando a mesa conosco. É importante que os irmãos que participem da ceia sejam irmãos que são batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim possa estar nesta noite conosco cercando a mesa. A Bíblia diz também: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Neste momento, faça um autoexame. Enquanto você louva, enquanto você vai pegar o pão, faça um autoexame. Vá lá nos recônditos da sua alma. Peça que o Espírito Santo faça uma faxina naquilo que não agrada a Deus. E que o nosso coração possa estar pronto, esteja preparado, perdoado, arrependido, para assim cercarmos a mesa do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos assim estar louvando ao Senhor em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. A beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor de perfume suave, tens um aroma singelo que passa sem pressa, tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais rico que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e num dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos
tesouros, mais preciosos que a prata, mais rico que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és, meu Deus, meu Deus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por tudo quanto Deus já tem feito em nossas vidas. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, depois de cear, né, irmãos, de ser traído, tomou o pão e disse aos seus discípulos: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Irmãos, é um momento simbólico o qual nós temos todos os meses de estarmos juntos, comemorando, analisando e vendo como é que está a nossa vida espiritual, para primeiro participar da ceia. Não é à toa quando a Bíblia diz: examine, pois, o homem a si mesmo, depois coma deste pão e beba deste cálice. É porque temos que examinar mesmo, irmãos, porque o que come e bebe, indignamente comem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E Deus, Ele nos deixou este ato simbólico, que nesta noite estamos aqui juntos, para cearmos. Portanto, ceamos todos juntos e sabemos que Deus está dando mais uma liberdade e uma oportunidade para eu e você estarmos ceando. Em nome de Jesus, pode cear nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Oh, Senhor da glória. Andai o cantarabastare becante. Oh Deus maravilhoso, Deus grande, fiel. Só o Senhor para fazer essas coisas em nossas vidas. Oh Deus, obrigado, meu Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, oh glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a se colocar em pé mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem este cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Vamos assim estar orando pelo cálice, orando pelo suco de uva, para que depois desta consagração seja símbolo do sangue de Jesus e a igreja possa estar cercando a mesa do Senhor com alegria.
Logo após, a nossa diaconisa Célia vai estar louvando ao nome do Senhor. Bendito Deus, Pai eterno, Pai querido, neste momento nós te apresentamos, Senhor, este suco de uva adquirido, Senhor, pela tua igreja, o qual nós separamos para este ato, para este momento em que nós cercamos a tua mesa. Eu consagro para que seja símbolo, Senhor, do teu sangue. É no teu nome que nós oramos, meu Pai. É no teu nome que nós consagramos. É no teu nome que nós apresentamos para que a tua igreja possa, em memória ao teu nome, a ti, Senhor, cercar a tua mesa nesta noite. É no teu nome que nós assim oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Nossa irmã Célia vai estar louvando ao Senhor, enquanto a nossa diaconisa Isabel estará servindo a igreja. Amém? Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Eu Glória estou a aqui, Deus. playback Aleluia. karaokê. Glória a Deus. Vitarella, aqui tem diferença. Aleluia. Com a alma angustiada, com o coração ferido e sem forças pra lutar. Com o semblante caído, coração entristecido, sem forças pra caminhar. Foi aí que de repente ele veio de mansinho, disse: eu vim pra te ajudar. Sou teu Deus, sou teu amigo, não temas, estou contigo, vitória vim te entregar. Filho, eu estou aqui, filho, não te abandonei, que nas horas de alegria ou nas horas de agonia, filho, contigo estarei. Filho, eu estou aqui, meu amor, filho, eu te dei, como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário, sangue por te derramei. Aleluia, glória a Deus. Se tu estás abatido, saiba que Deus é contigo, Ele não te abandonou. Se te sente angustiado, Jesus está do seu lado,
compreendendo a sua dor. Quando estás em aflição, Ele estende as suas mãos para a vitória te dar. E nas horas de perigo, Ele diz: estou contigo, eu vim pra te ajudar. Filho, eu estou aqui. Filho, não te abandonei. Quer nas horas de alegria ou nas horas de agonia, filho, contigo estarei. Filho, eu estou aqui. Meu amor, filho, eu te dei como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário. Como prova que eu te amo, filho, na cruz do Calvário. Sangue por te derramei. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Falta alguém, irmãos, pegar do cálice? Todos pegaram? Estejamos orando. Incline sua cabeça. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio tão grande de cercarmos a tua mesa. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Ó Deus, queremos te louvar por mais um mês. O Senhor tem nos sustentado com a tua graça. E aqui estarmos para cearmos, para trazermos à memória o teu sacrifício. Ó Deus, gratidão é a nossa palavra, ó Deus, chave. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, antes da gente estar em pé, para a gente concluir, queremos mais uma vez desejar boas-vindas, né, ao pastor Luiz. Deus abençoe, seja bem-vindo, viu, para estar conosco. É sempre uma alegria poder recebê-lo, que ele possa ser bem acolhido pelos irmãos, que a igreja possa acolhê-lo, para que ele possa estar também encontrando aqui uma família onde ele possa servir no reino de Deus, amém? A igreja está feliz por ele, diga assim: seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe, pastor, Deus abençoe em nome de Jesus. Os demais irmãos são de casa, né? Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Queremos também louvar a Deus pela vida da minha esposa, que não pode vir nas quarta-feira porque Sarinha está na escola na quinta, mas hoje, né, nós tivemos essa oportunidade. Inclusive eu vou ficar sempre vindo uma vez também no domingo, que é para poder ela chegar também aqui com os irmãos, e estar também assim vendo os irmãos e cultuando junto com a igreja, amém? Meus irmãos, neste próximo mês, nós estaremos estudando algumas temáticas. Nós queremos contar também com a presença da igreja nos cultos de ensino, contar com a presença da igreja acompanhando também as transmissões. Você tem tantos meios para que você esteja por dentro da nossa temática. Primeiro, você tem acesso aos estudos que nós mandamos no grupo da igreja. Já está lá disponível os 5 estudos que nós iremos estudar no mês de setembro, início de outubro. E neste mês que vem, nós vamos começar falando sobre a importância do culto nos lares, que é um projeto missionário da nossa igreja, de alcançar mais vidas e evangelizar mais pessoas através de culto nos lares, que é pequenos grupos nos lares.
e nós queremos convidar, inclusive, a igreja para estar orando por este propósito. Já ore também, se Deus não quer, de repente, uma pequena igreja na sua casa, ou seja, um pequeno grupo de estudo lá na sua casa, que semanalmente possa levar a palavra de Deus para os seus vizinhos, para os seus amigos, para a sua família, que ainda não é cristã, de alguma forma está levando aí a palavra de Deus para eles. Então, vamos começar falando sobre a importância do culto nos lares, e as próximas ministrações serão falando sobre discípulo, o que é um discípulo, o caráter do discípulo, a vocação do discípulo, a multiplicação do discípulo. Iremos falar sobre várias coisas relacionadas ao discípulo, o que é um discípulo de Jesus. Porque, veja, irmãos, a ordem de Jesus foi fazer discípulos, não foi isso que ele disse? Ide e fazei discípulos, não é ide e fazei convertidos. Às vezes a igreja, ela se vangloria até dos cultos evangelísticos, das cruzadas, em que tem 10 convertidos, 30 convertidos. Alguns colocam lá estampado, tivemos 100 conversões nesta cruzada. Mas a pergunta é, 3 meses depois, 6 meses depois, aonde estão esses 100 convertidos? A igreja fez convertido, mas não fez discípulo, é diferente. E a gente vai aprender isso aqui. Discípulo é diferente de convertido. O discípulo é convertido, mas além disto, ele segue os passos de Jesus, gerando, multiplicando outros discípulos. Então você vai aprender isso também no que diz respeito ao discipulado. Nós queremos contar com a presença dos irmãos. Então a primeira forma de você ter acesso a essas informações, esses estudos, é através do estudo propriamente dito, colocado lá no grupo da igreja. Uma outra forma é você ser assíduo no culto de doutrina, oração e doutrina. Vai estar sempre aqui nosso presbítero Gilvan, nosso pastor o Hélito, vai estar também nosso evangelista Edilson. Eu também vou estar aqui nas quartas-feiras. A gente vai estar compartilhando esses estudos com os irmãos de forma expositiva. É importante que você seja um dedicado, né? Se esteja dedicado a aprender estes estudos, a participarem desses estudos, façam de tudo para não perder aqui nas quartas-feiras esses estudos, para que a gente possa crescer de forma linear, de forma que todos possam crescer para a glória de Deus. Então, nós contamos com a segunda forma de você aprender e crescer com esses estudos. Mas vai que pode acontecer de você não conseguir chegar aqui na quarta-feira, ou de repente você tem dificuldade de leitura, não consegue compreender ou entender por completo o estudo que foi enviado. Você ainda tem outra forma de ter acesso a esses estudos. Como, pastor? É só você acompanhar os cultos de doutrina que é transmitido na sexta-feira em São Lourenço e na quinta-feira no Viana. Essas duas transmissões vão tratar também da mesma temática. Então, se na quarta-feira você não pode chegar, na quinta você escuta a transmissão. Se não for na quinta, escuta na sexta. Se você não pode escutar no dia, vai ficar gravada, você pode escutar depois. Diga para quem está perto de você assim, você só não aprende se não quiser. Se você não quiser, ou não é? Só se você não quiser. Mas se você quer crescer em Cristo, quer aprender, quer realmente desenvolver sua fé, não quer viver uma vida cristã estacionada, não quer ser apenas um seguidor de Jesus, ao invés de ser um discípulo de Jesus, então você participe desta forma, não deixe de participar em hipótese alguma. Amém, meus irmãos? E a gente sempre coloca essas transmissões lá no grupo da igreja. Às vezes, irmãos, a gente fica preocupado. Esses dias eu recebi, me permita, viu? Uma mensagem de um obreiro da nossa igreja. Ele mandou para mim uma mensagem, aí tem lá no rodapé da mensagem, oração forte para expulsar demônio, chucaveira, preta véia, preto velho, formiga velha, não sei quem, velho, um monte de coisa lá. Compartilhou, eu fico olhando assim, meu Deus, eu não acredito não, porque esse irmão já está com a gente em 5 anos. Olha, deu vontade de eu dizer, manda teu cartão de membro que tu está afastado agora.
Como é que você, irmão, está numa igreja que prega a Bíblia, ensina a palavra, e você vai para a rede social, deixa de assistir um canal da gente, que é um canal enxuto, você não vê. Pode acontecer, da gente convidar um pregador e de repente ele sai da linha do que a nossa igreja prega, pode acontecer. Mas, irmão, você deixar de se alimentar do genuíno evangelho, da palavra de Deus, para estar ouvindo essas coisas, é inadmissível, irmãos, inadmissível. Você ficar aí na rede social vendo a oração forte. Toda oração é para Deus, irmãos, e Deus é forte em responder qualquer oração. Não é? Existe oração que ela é feita com mais sinceridade, com mais verdade, mais oração forte e oração fraca. O que isso quer dizer na verdade? Entendeu? Toda oração diante de Deus, irmãos, Deus responde, ponto final. Porque o poder não está na oração em si, está naquilo que responde. Então, irmãos, muito cuidado. Nessas transmissões aí tem de tudo. Um dia desse eu assisti uma transmissão de um pastor dizendo assim que o Espírito Santo é o sangue de Jesus. Eu digo, pronto. O sangue de Jesus é o Espírito Santo. Eu digo, meu Deus. Mas tem gente que vai nessa conversa, porque deixa de ouvir a palavra de Deus. Então, viu? Preste bastante atenção nisso. Procure ouvir pessoas confiáveis. Procure ouvir mensagens e pregadores que têm compromisso com a palavra de Deus. O pregador pode não saber muito, mas se ele sabe um pouquinho, o básico, mas a verdade do evangelho, é ali que você deve estar. Às vezes a gente está enjoado, né? A gente não, eu particularmente não me enjoo de feijão, lá em casa feijão, arroz e farinha é carro-chefe, é assim? Mas tem gente que fica enjoado, só feijão, aí quer comer uma coisa diferente. Eu não sei se já aconteceu com você. O marido olha para a mulher e diz assim, eu não quero feijão hoje não quero vamos ali no restaurante na esquina, não sabe nem qual é o restaurante. Entra lá e vai comer uma comida diferente. Mas é tão diferente que quando volta para casa, volta correndo para disputar o banheiro. Não é assim? Aí, olha o que problema. Então, irmãos, cuidado com aquilo que você escuta. Amém? Então, esteja atento, acompanhe os estudos e cresça para a glória de Deus. Um outro meio de crescimento, se você puder, esteja na escola dominical na sexta-feira. Pastor Wellington, o presídio Gilvan, mais diretamente, né, já que o evangelista está trabalhando fora, eles estão aí pegados na doutrina, na escola bíblica. Participe, irmãos, participe, se envolva com a escola bíblica. Amém? Vamos ficar de pé? Mais algum aviso que eu não esqueci? Quarta-feira, na terça-feira, nós temos também a consagração aqui às 7 horas. Na quinta-feira, na quarta-feira, doutrina, oração e doutrina. Lembrando aos irmãos, priorize isso. Eu não sei se o evangelista está fazendo ainda 1 hora de oração. Foi para lá, não foi? Pronto. Os irmãos, viu, alinhado com o evangelho, com o presídio Gilvan, o pastor combinem. Mas veja, não pode deixar de ter 30 minutos de oração. Não pode. Porque é oração e doutrina. Então, 30 minutos de oração cerrado, ok? 30 minutos de oração. Se vai descer de 7 às 7h30, aí o dirigente decide. Se vai ser de 7h10 às 7h40, o dirigente decide. Se vai ser de 7h30 até 8 horas, o dirigente decide. Mas tenha 30 minutos de oração. E depois vem o momento da pregação da palavra de Deus. Amém? Então, os irmãos, priorizem isso no culto de oração. Não deixem de ter esse momento de oração. Na terça-feira, não deixem de orar. Orem, irmãos. Eu estou louvando a Deus. Louvo a Deus quando a irmã Célia coloca lá. Na terça-feira, eu vejo as irmãs aqui orando, buscando a Deus, se consagrando. Porque não há coisa melhor do que um crente estar aos pés de Jesus. E na sexta, a escola bíblica, às 19 horas. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. E fiquem atentos à escala para também participarem do culto de pregação ali no sítio Ampara, na casa do nosso irmão Antônio. Amém? Então, os irmãos estejam participando. E este mês eu vou fazer o possível para ver aí um sábado, para estar também com os irmãos lá, em nome de Jesus, participando do culto ali com os irmãos. E aí a gente fica também já para o domingo, permitindo Deus. Amém? Para estar cultuando e adorando a Deus também com a igreja. Mais algum aviso que eu esqueci? Presídio Gilvan? Não? Pastor?
Certinho. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus. Senhor, que pena que acabou, não foi, pastor? Vamos fazer vigília, irmãos? Quem quer fazer vigília, diga amém. Amém. Eu vou para casa descansar, viu, irmãos? Que eu tô... Você fica orando aí, viu? Viu, irmãonado? O senhor fica orando aí, viu, irmãonado? Mas em breve, irmãos, em breve. Em breve. Aqui não dá ainda para fazer a vigília, não, mas deixa eu botar uma porta aí, vedar o som. E em breve também, né, os irmãos estão programando uma vigília lá no sítio Ampara. A tampa da chaleira vai voar lá, viu, irmão Antônio? Ainda marcar o dia direitinho lá para estar com os irmãos lá fazendo uma vigília lá, viu, Manquinha? Irmãquinha, eu já vou avisando logo, Irmãquinha e irmão Antônio já se programem para fazer uma fruta de manhã, como é? Organizar uma mesa de fruta, viu, irmão Antônio? Ele vai matar um porquinho lá, a gente faz um porco assado de manhã. Estou brincando, irmãos, mas a gente se combina direitinho, né? Assim, quando for fazer a vigília, um traz a banana, o outro traz o suco de acerola, o outro traz o limão, o outro traz cadê que mais? Diga a fruta aí, fugiu a fruta todinha. Uva, mamão, melancia, maçã, pera, laranja. Pronto, a gente faz um banquete lá de manhã de fruta, não é assim? Vamos orar? Feche seus olhos. Bendito Deus, graças te damos por esta oportunidade de estarmos mais uma vez em tua casa. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial. Despede-nos em paz, leva-nos em segurança até a nossa casa. Ó Deus, nos leva em segurança até o nosso lar. Nos livra de todo mal, dos homens sanguinários, Senhor. Ó Deus, nos esconde no teu esconderijo. Obrigado pela vida dos teus filhos que aqui estão, da tua igreja. Ó Deus, continua com as tuas mãos estendidas sobre nós. Nos dá uma semana abençoada para a glória do teu nome. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de hoje para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. Cumprimente seu irmão, cumprimente sua irmã. Amém, em nome de Jesus.